pessoal, aqui é o Manuel do Manual da Química e hoje nós vamos pro primeiro vídeo do nosso canal resolvendo um exercício com vocês. E hoje eu vou falar de um exercício do Enem de 2019, de um conteúdo que geralmente as pessoas ficam... Hoje é dia disso, que é titulação. Então é um conteúdo que geralmente a galera tem um pouquinho de dificuldade, mas eu vou mostrar pra vocês como é fácil, que no Enem, principalmente, basta a gente pensar, raciocinar e ter clareza no que estamos fazendo, porque titulação basicamente é resolvida por regras de 3. Então, aproveita, se inscreve no canal, segue no Instagram e acompanhe todas as novidades diretamente do nosso canal e do nosso Instagram. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir a produção para colocar o exercício na tela e passar a vinhetinha do nosso canal. Enquanto isso, vocês pausem ou tirem um print screen, tentem resolver o exercício, porque isso é muito importante para que você saiba onde você não está conseguindo avançar. E aí eu volto para te ajudar a resolver o exercício. Então, roda a vinheta, produção! Então, pessoal, eu tô de volta e agora que você já tentou fazer o exercício, eu vou ler o exercício com vocês, porque o Enem tem muito de interpretação, e vou ajudar vocês a identificarem os elementos importantes do texto. Então, vamos lá. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total, expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. Primeira informação relevante, acidez total. Então, o que é a acidez total, galerinha? É a massa de ácido cítrico em 100 gramas de produto, ou seja, de polpa de fruta. Então, grama de ácido cítrico por 100 gramas de polpa de fruta. E a gente observa que essa é a unidade que eles usam. Então, na tabela que é fornecida no exercício, eles escrevem, acidez total, que é a grama do ácido cítrico por 100 gramas de polpa de fruta. Então, essa unidade tem que ficar clara na sua cabeça, o que é a acidez total. Depois do exercício fala assim, o ácido cítrico é uma molécula orgânica, né, que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, ou seja, um ácido triprótico. O que significa isso? Ele é uma molécula orgânica, então ele vai ser um ácido carboxílico, né? E aí falou que ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, ou seja, eu vou ter 3 grupos ácido carboxílico. Só que para resolver esse exercício, o que me interessa é lembrar que ele é triprótico, ou seja, em água ele libera 3H+. Essa é a informação mais relevante que ele te dá nesse momento. E aí olha o que ele fala mais. E a massa molar desse composto é 192 gramas por mol, ou seja, a massa molar dele, a massa de um mol desse ácido é 192 gramas. Por que é importante essa informação? O exercício não te deu a estrutura, então você não tinha como calcular a massa molar, a menos que você soubesse a fórmula do ácido cítrico de cor, né? O que eu espero que vocês não tenham isso de cor, porque é uma informação inútil, né? Você teria que ser um alien para conseguir guardar esse tanto de coisa na sua cabeça. Haja memória. O que eu sempre falo para meus alunos é o seguinte: não fiquem decorando as coisas, tentem entender. O novo Enem, ele busca isso, ele busca rigor científico aliado com interpretação. Você não adianta ter 1000 fórmulas, 1000 coisas decoradas se você não souber usá-las. Então, decoreba não precisa, tá vendo? Massa molar já veio. Vamos lá. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro. Agora, olha que importante. O quadro indica o valor mínimo. Eu vou até anotar aqui do lado do quadro, valor mínimo. Por que eu tô anotando isso? Porque quer dizer o quê? Que uma polpa de fruta, dessas frutas aqui, acerola, caju, cupuaçu, graviola e maracujá, ele tem que ter no mínimo essa acidez. Mas pode ser acima disso. Entendeu? Não pode ser menos que isso. Mas esse é um valor mínimo. Então, a polpa de acerola, ela tem que ter no mínimo 0,8 de acidez. Mas pode ser 0,85? Pode. Pode ser 0,9? Pode. Ele não determinou um limite máximo. Ele determinou um limite mínimo. Aí fala assim,
A acidez total, expressa em ácido cítrico, de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. Então o exercício determinou a acidez de uma amostra de alguma polpa de fruta que não sabe qual é. No procedimento, adicionou-se água destilada, ou seja, para preparar uma solução, né, a 2,2 gramas da amostra. Informação relevante. A amostra de polpa de fruta que ele não pegou uma embalagem de 100 gramas de polpa de fruta, ele pegou só 2,2 gramas dessa polpa e dissolveu em água. Depois que ele fez isso, ele filtrou. Por que ele filtrou? Para você ter uma solução, porque provavelmente pode ficar algum resíduo dentro da solução, já que a polpa de fruta ela é uma mistura de diversos componentes. Então, quando dissolve isso em água, ele está garantindo a solubilização do ácido cítrico e os outros componentes, sei lá, algum resíduo da própria fruta, né, vai ficar retido no papel de filtro para que a gente tenha uma solução realmente. Lembra, solução precisa ser homogênea, né? A solução não pode ter dispersos grandes, né? O tamanho da partícula dispersa é muito pequenininho na solução. Então ele vai filtrar para tentar impedir isso, que tenham esses resíduos. E aí fala o seguinte, depois disso, a solução foi titulada com hidróxido de sódio. Então, ó, ácido cítrico. O que é hidróxido de sódio? É uma base. Então, ácidos reagem com bases. Isso é muito comum em titulações, você usar um ácido e uma base. Então, falou hidróxido de sódio. O que você tem que lembrar? Hidróxido, hidroxila. O que é hidroxila? OH-, Manuel, não é isso? OH-. Isso é hidroxila. O que é o sódio? Ah, Manuel, o sódio ele é um metal da família 1A. Se ele é um metal da família 1A, é Na1+. Então, ó, qual que é a fórmula da minha base? Eu vou juntar o sódio, que é um metal da família 1A, que é sódio 1+, a carga elétrica é fixa. O NOx da família 1A é fixo, Na1+, com OH-. E aí, quando eu junto isso, lembra que tem que dar zero? As cargas elétricas, elas têm que se neutralizar. Então, se aqui é um positivo e aqui é um negativo, quantos de cada um eu preciso para juntar e dar zero? Um de cada um. Então, ó, a fórmula do hidróxido de sódio, NaOH. Então, ele usou NaOH na titulação dessa amostra. Aí, o que acontece? Ele te falou agora no exercício, ó, que essa solução tem uma concentração de 0,01 mol por litro. E o volume que foi gasto foi de 24 ml. Agora fala o seguinte, entre as substâncias listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Então quer saber qual que é a polpa de fruta provável da amostra que ele está analisando. Para determinar isso, eu preciso descobrir qual é a acidez dessa amostra que ele está neutralizando. Então, o que eu preciso descobrir? Eu tenho o valor de base que ele usou. Eu preciso descobrir quanto de ácido que essa base neutraliza. Para isso, eu preciso escrever uma equação química. E aí, ó, essa informação é super importante. Ó, ácido triprótico, 3H+. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei qual é a parte negativa. Então, eu vou chamar ela de X. O ânion do ácido eu vou chamar de X. Porque eu não preciso saber esse ânion, já que eu tenho a massa molar. Eu não vou precisar calcular ela. Então, qual que fica a fórmula do meu ácido? Ó, H3X. Então, eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis e um ânion, que é o citrato, que eu não preciso saber escrever a fórmula dele. Eu posso chamar ele de X. E aí, esse ácido, ele vai reagir com quem? Com hidróxido de sódio, com NaOH. Quando ele reage com NaOH, o que ele vai formar, Manuel? O que vai formar isso daqui? Vamos descobrir? Ó, ele vai formar... Vou apagar essa informaçãozinha aqui, ó, e agora eu anoto ela de novo. Quando o ácido reagir com hidróxido de sódio, o que vai acontecer? Em água, os ácidos e as bases, eles se ionizam ou sofrem dissociação iônica. Então, esse ácido aqui, ele vai ser ionizado, ele vai virar H+. Como eu tenho 3H+, eu vou ter 3 cargas positivas. Então, X é 3-. O hidróxido de sódio, quando eu coloco em água, Na+, e OH-, a carga elétrica deles. E aí é uma reação, galerinha, lá das reações inorgânicas de dupla troca. Então, o positivo de um
com o negativo do outro, ó. O sódio, que é positivo, vai ficar com o X, que é negativo. Dupla troca. Positivo de uma espécie fica com o negativo da outra. Então, ó, se aqui é mais 1 e aqui é menos 3, quantos sódios eu preciso? Eu preciso de 3 sódios para que a carga elétrica total final seja 0 no meu agregado iônico. Então vai ficar, qual que é a fórmula do meu sal? Na3x mais H com OH-, ó, H com OH- é água. E é natural formar água. Lembra, nas reações de neutralização, o que a gente tem? A gente tem geralmente um ácido e uma base formando sal e água, quando essa é uma reação de neutralização lá com ácidos e bases de arrênios. Então formei isso daqui. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é balancear a equação. Então, ó, eu tenho 3 sódios, então aqui eu preciso ter 3 sódios. 3. Agora, observe, quantos oxigênios eu tenho aqui? Ó? 3 vezes 1, 3 oxigênios. E aqui eu só tenho 1 oxigênio. Então também vou multiplicar aqui por 3. Eu quero que vocês observem que a questão é de titulação, mas o exercício já me exigiu equacionar reações, ele me exigiu conhecimento de ácidos e bases, que é química inorgânica, ele exigiu conhecimento sobre ionização, e agora ele vai exigir conhecimento de soluções e regra de 3 para resolver o exercício. Então o Enem ele não trabalha com conteúdo específico, ele trabalha com habilidades. E as habilidades geralmente elas envolvem vários conteúdos. Fica ligado que eu vou te ajudar a terminar esse exercício. Vamos lá para vocês verem que é fácil. Ó, o hidróxido de sódio, a informação que eu tinha é que a molaridade dele é 0,01 mol por litro. E a outra informação que eu tinha é que o volume que foi usado foi de 24 ml. Eu preciso descobrir quanto do ácido eu usei. Observa que aqui eu não precisei colocar coeficiente no ácido para balancear a equação. Significa que o coeficiente dele é 1. Então eu tenho que a cada 1 mol do ácido, eu reajo com 3 mols da base. Então se eu descobrir o número de mols da base, presta atenção, se eu descobrir o número de mols da base que tem aqui nessa reação química, eu consigo fazer uma proporção e determinar quanto do ácido eu usei. Então é só fazer uma regrinha de 3, ó. Observem as unidades, elas ajudam. Olha, molaridade, eu tenho 0,01 mol de base a cada litro. Então, olha, vamos escrever isso para vocês verem o tanto que é fácil? Eu tenho 0,01 mol de base. Quem é a base? NaOH a cada litro. Aí eu posso usar 1 litro ou eu posso usar o dado em ml, já que o volume que me deu já está em ml. Então se eu uso 1 litro em ml, eu já facilito também um pouquinho. Então 1 litro são quantos ml? 1000. Então está para 1000 ml. Observa que essa informação da regra de 3 eu tirei da própria unidade de medida da molaridade. Agora, ó, em 24 ml, que foi a quantidade que eu não usei 1000 ml, eu usei só 24, eu vou ter X mols da minha base. X mols. E aí eu vou multiplicar cruzado, ó. Multiplica cruzado. Então o que eu vou ter aqui, ó? Que X é igual 0,01 vezes 24 vai ser quanto? Vai ser 0,24 dividido por 1000. 0,24 dividido por 1000. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer essa divisão por 1000. Então, x vai ser igual a 0,00024 mol de quê? De base. Então, eu posso escrever isso em notação científica para ficar mais fácil. Ó. Em notação científica, isso é 2,4 vezes 10. Ó, lembra a notação científica? O número é maior que 1 e menor que 10. Então, eu ando com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas. Para ficar um número entre 1 e 10, que fica 2,4. Andei 4 casas. Se eu andei essas casas para a direita, o sinal da minha potência de base 10 é negativo. Então, 2,4 vezes 10 a menos 4 mol de NaOH. Então, essa é a quantidade de hidróxido de sódio que eu
usei na minha titulação. Mas eu preciso saber do ácido. Então o que eu vou fazer agora? Eu sei a proporção, ó, a proporção é de 1 mol do ácido para 3 da base. Então agora é só fazer uma regra de 3 para descobrir isso, ó. 1 mol do ácido, que é o H3X, reage com 3 mols de NaOH. Quantos mols de NaOH eu tenho? 2,4 vezes 10 a menos 4. Então eu vou descobrir aqui, ó, um valor Y de mols do ácido. Então quanto que vai dar Y? Y é igual a 2,4 vezes 10 a menos 4 dividido por 3. Y é igual a 8 vezes 10 a menos 5 mol de H3X. Então é isso daqui. Aí, agora eu descobri o número de mols do ácido que eu tenho, certo? Então eu já sei quanto de ácido tem na minha amostra. Sei. Mas eu preciso agora igualar com a unidade da tabela. Essa quantidade que eu tenho aqui está em grama. Essa unidade que eu tenho aqui está em grama. E agora eu preciso transformar mol para grama. Então vamos transformar mol para grama? Vamos transformar agora. Ó, galerinha, como que eu vou converter mol do ácido para grama? Usando a massa molar. Então, a massa molar é o que relaciona mol e a massa em gramas. Então eu sei que, ó, 1 mol desse ácido tem quantas gramas? 192. Então vamos aqui, ó. 1 mol do ácido, que é o H3X, tem quantas gramas? 192 gramas. Quantos mols eu tenho? Eu tenho 8 vezes 10 a menos 5 mol. E isso está para X gramas. Então, X vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 5 vezes 192. Quanto que vai dar isso daqui, galerinha? 8 vezes 10 a menos 5 vezes 192. Vai dar 1.536 vezes 10 a menos 5 gramas. Então, essa é a massa. Eu não vou transformar agora em notação científica, porque não é o fim do exercício ainda. Então, essa é a massa do ácido que eu tenho. Mas a massa desse ácido que eu determinei aqui é a massa da amostra. Então, são gramas do ácido por 2,2 gramas de polpa. Então, é aqui que entra a importância deste dado, ó. Essa massa do ácido que eu determinei é para 2,2 gramas de polpa de fruta. E a tabela fala que tem que ser por 100 gramas de polpa de fruta. Então agora é a nossa última regra de 3. Então, se eu sei a massa do ácido em 2,2 gramas, eu descubro em 100 gramas. Então, última regra de 3 do exercício, ó. Eu tenho que 1.536 vezes 10 a menos 5 gramas do ácido está para 2,2 gramas de polpa de fruta, certo? Agora, ó, em 100 gramas, por que 100 gramas? Porque a tabela fala grama de ácido por 100 gramas de polpa. Então, em 100 gramas de polpa de fruta, eu vou ter X gramas do ácido. Multiplica cruzado aqui, ó. Vai ficar x igual. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 5 é 10 a menos 3. Então, vai ficar 1.536 vezes 10 a menos 3 de acordo com dividido por... A base 10 é usada na notação científica. Se temos expoente... Deu ruim aqui, ó. O tablet entendeu que eu estava perguntando para ele. Então vamos voltar, né, gente? Ó, 1.536 vezes 10 a menos 3 dividido por 2,2. 1.536 dividido por 2,2, você vai fazer a conta aí, ó. Quanto que vai dar? Vai dar 698. Então isso é igual a 698 vezes 10 a menos 3. Vou tirar a base 10. X é igual a 0,698 gramas. Agora presta atenção. Gramas, vou até mudar de cor, ó. Gramas de
H3X por 100 gramas de polpa de fruta. Então, agora eu tenho a resposta certa. O que acontece aqui, galerinha? Agora eu preciso descobrir qual dessas polpas de fruta aí podem ser as polpas de fruta da minha amostra. Aí lembra lá no iniciozinho que eu anotei um pedacinho do texto do exercício? Ó, esse é o valor mínimo. Esse é o valor mínimo. Então, se essa amostra tem 0,69 gramas de ácido cítrico por 100 gramas de polpa, qualquer uma das amostras que estejam abaixo desse valor estão coerentes. Então, quais amostras aqui que estão abaixo desse valor? A amostra de caju e a amostra de graviola. Então, a resposta correta, pessoal, é caju e graviola. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução do exercício, que vocês tenham me acompanhado. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, segue lá, ó, se inscreve no Instagram também, vai seguir no Instagram, manda pro amigo, manda pro colega, manda no grupo da escola e divulga a informação. Um beijo, pessoal, e em breve estaremos de volta com mais um vídeo.